Agora nós vamos entrar no início da história da Igreja de Cristo. Vamos falar sobre o livro de Atos dos Apóstolos. E para introduzir, o mundo mediterrâneo no século I fervilhava como um caldeirão cultural. O Império Romano alcançava o ápice da sua estabilidade política. A chamada Pax Romana estava mantendo as províncias inteiras sob um rígido controle militar. As estradas extraordinárias que ligavam regiões distantes, mercadores que trocavam moedas, especiarias e objetos de luxo, a filosofia grega, a legislação romana e tradições orientais que se entrecruzavam, a Palestina, uma pequena faixa de terra entre o mar e o deserto que era governada por Roma e inclusive governada com rígida desconfiança de rebeliões. As rebeliões eram frequentes, os zelotes se escondiam em cavernas, os sacerdotes discutiam no templo, os pregadores populares anunciavam a esperança para um povo oprimido. É nesse ambiente, mais ou menos nessa situação, que o movimento liderado por Jesus começa a criar destaque. O livro de Atos dos Apóstolos é responsável por registrar os primeiros 30 anos da era cristã. Após a ressurreição de Jesus, o mestre permanece 40 dias entre os discípulos. É um período de ensino intenso, porém reservado. Ele fala sobre o reino de Deus, ele prepara os seus seguidores para uma nova fase. Lá no Monte das Oliveiras, ele entrega a ordem que moldaria o destino do cristianismo. Ele diz: serei minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Nenhum dos discípulos compreende totalmente o alcance dessas palavras, então, de maneira silenciosa, majestosa e até inesperada, Jesus é assunto ao céu. Os discípulos passam a olhar para o alto, vendo Jesus subir. Dois mensageiros angelicais aparecem, dois anjos, e anunciam que ele vai voltar. Mas por ora, cabe àqueles homens simples continuar a missão que Jesus começou. Eles retornam para Jerusalém, se reúnem no cenáculo e oram fervorosamente. Guiado pelas Escrituras, eles escolhem Matias para substituir Judas e aguardam o cumprimento da promessa. Jerusalém vibra com milhares de peregrinos celebrando a festa de Pentecostes. Idiomas se misturam nas ruas: aramaico, latim, grego, árabe, dialetos africanos, asiáticos. É nesse cenário que ocorre um momento sem precedente na história da humanidade. O som, como de um vento veemente e impetuoso, invade a casa em que os discípulos estavam assentados. Eles foram cheios do Espírito Santo e começam a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. A multidão corre para conferir o fenômeno. Pedro aproveita o momento e proclama com ousadia que Jesus é o Messias prometido. A mensagem atravessa corações, quebra resistência, produz arrependimento. Naquele dia, 3.000 pessoas se unem a um movimento e o cristianismo começa especificamente ali, com a descida do poder do Espírito Santo. Entre Atos capítulos 3 e 5, os primeiros cristãos não se escondem. Eles pregam nos templos, nas sinagogas, nas casas. Curas, prodígios, maravilhas começam a se tornar comum. O milagre na Porta Formosa é o exemplo disso. Um paralítico de nascença, ele é curado por Pedro e provoca uma grande repercussão. Pedro e João são presos. O Sinédrio os interroga, tenta intimidá-los, mas eles respondem com firmeza: não podemos deixar de falar tudo aquilo que vimos e ouvimos. O movimento cresce tanto que as autoridades começam a ficar alarmadas. E ainda assim, a comunidade de fé vai crescendo com fé e vibrante. Reunindo nas casas, nos templos, passavam a dividir os seus bens e se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Mas você sabe que
embora tenha começado muito bem, o ideal ainda estava muito longe. Por exemplo, quando você observa o capítulo 5, a morte de Ananias e Safira é um exemplo. Primeiro, o diabo taca de fora para dentro. Depois, passa a atacar de dentro para fora. Ananias e Safira mentem para os discípulos, dizendo que entregariam o valor total de uma propriedade vendida. O apóstolo Pedro, com discernimento, percebe que eles estavam mentindo e os dois são mortos subitamente. Quando nós chegamos no capítulo 6, o projeto está crescendo. Está na hora de trazer novas funções para o trabalho. Nós vemos a instituição dos diáconos. Alguns grupos estão se sentindo negligenciados ali. As viúvas, os órfãos. Os apóstolos instituem 7 homens para servir, garantindo a distribuição de ajuda aos necessitados. Dentre esses 7 homens, um tem um destaque um pouquinho maior no capítulo 6 e 7 também. O nome dele, Estevão. Um camarada cuja fé e sabedoria se destacam. Ele realiza sinais, ele argumenta com profundidade, ele atrai a atenção dos líderes religiosos e é acusado injustamente de blasfêmia. Foi levado ao sinédrio. Ali, ele faz um discurso monumental. Ele narra toda a história de Israel, desde o Gênesis até os dias deles. A multidão reage com fúria. Estevão é condenado à morte por apedrejamento. E aqui nós vemos a inauguração do martírio cristão. O primeiro mártir da igreja tem nome: Estevão, o diácono. A morte dele marca um divisor de águas. Os cristãos começam a se espalhar por todas as partes. Acontece a primeira diáspora além de Jerusalém, capitaneado pelos cristãos. A perseguição ela passa a ficar mais agressiva, muitos fogem. Entre os perseguidores está o mais ativo de todos, Saulo de Tarso, um jovem fariseu instruído, disciplinado, implacável. Enquanto Filipe prega em Samaria, quebrando as barreiras culturais, ali muitos crescem, alcançam libertações e têm contato com o Espírito Santo. Depois, um anjo o envia à estrada que liga Jerusalém a Gaza. Lá ele encontra um oficial etíope, o tesoureiro da rainha Cadance. Na sombra do deserto, Filipe explica o livro de Isaías para esse homem, fala de Jesus, o etíope se converte e é batizado. Logo depois, nós vemos Filipe sendo trasladado e sendo colocado em outras regiões para cumprir o propósito de Deus. Chegando em Atos capítulo 9, Saulo, uma besta selvagem, segue para Damasco com ordens oficiais para prender os cristãos. Porém, no trajeto, uma luz intensa o derruba. Ele ouve a seguinte frase: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Saulo, cego agora, é conduzido para dentro da cidade. 3 dias depois, um discípulo do Senhor, Ananias, é enviado até a casa onde Saulo está, ora por ele e ele recupera a vista novamente. Agora, transformado, Saulo começa a pregar justamente aquilo que ele tentava destruir. É claro que as pessoas não acreditaram. Houve uma grande resistência, houve ameaças de morte, e Saulo tem que descer as muralhas em um cesto e parte para o deserto da Arábia. Lá ele passa 3 anos sendo profundamente preparado. Quando retorna, agora já não mais usando o seu nome hebraico Saulo, mas o seu nome romano Paulo, ele é reconhecido como um instrumento para levar a mensagem aos gentios. Entre os capítulos 10 a 12, enquanto Paulo cresce como missionário dos gentios, Deus trata com Pedro igualmente algo revolucionário. Estando em Jope, na casa de Simão, o curtidor, Pedro tem uma visão simbólica, um lençol com animais considerados impuros, e a mensagem ali é clara: Deus não faz acepção de pessoas.
Por isso, Pedro é enviado à casa de Cornélio, um centurião romano respeitado por todos. Ali, o Espírito Santo desce sobre todos os gentios, sem qualquer ritual judaico prévio. O Espírito Santo estava atuando. A igreja começa a se tornar universal e, ao mesmo tempo, a resistência também crescia. Tiago, o apóstolo, irmão de Jesus, é executado. Pedro é preso, mas enquanto a igreja orava, foi um anjo lá e o libertou de forma miraculosa. A perseguição não impede o avanço da igreja. E é por isso que entre os capítulos 13 e 14 nós vemos a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Em Antioquia, a igreja multicultural e vibrante começa a atuar. O Espírito Santo chama Paulo e Barnabé para essa missão além das fronteiras. Eles atravessam o Chipre, pregam nas sinagogas, enfrentam os magos e as autoridades civis, depois seguem para a região da Galácia, onde curou um paralítico, enfrentaram uma tentativa de apedrejamento, por fim chegam em Listra, onde Paulo é quase morto, mas se levanta e continua pregando e as primeiras comunidades gentílicas passam a ser formadas. Chegando em Atos capítulo 15, nós temos o Concílio de Jerusalém. Com tanto gentil se convertendo, surge a grande pergunta: nós devemos seguir a lei judaica? O debate é muito intenso. Fariseus convertidos insistem na circuncisão. Paulo e Barnabé, por sua vez, discordam completamente. E em Jerusalém, os apóstolos decidem que a salvação é alcançada unicamente pela graça, mediante a fé, e não por ritos de lei. Esse se torna um marco decisivo. Sem essa decisão, o cristianismo talvez se tornasse apenas um setor do judaísmo. Mas não, era uma comunidade espiritual. E a partir disso começa a se tornar uma fé global. Porque entre os capítulos 16 e 18 de Atos, nós temos a segunda viagem de Paulo. Agora, Paulo vai com Silas, por ocasião de uma discussão entre Paulo e Barnabé, porque Paulo não queria novamente que Marcos, primo de Barnabé, fosse com ele para essa segunda viagem. Afinal, Marcos, na primeira viagem, não gostou muito do passeio missionário e pulou fora. Mas estando agora com Silas, eles recebem uma visão e o Espírito de Deus diz: passa a Macedônia. E agora o cristianismo começa a chegar no continente europeu. Estando na região de Filipos, uma comerciante chamada Lídia se converte. Paulo e Silas são presos, cantam hinos à noite e um terremoto os liberta. Depois da libertação, o carcereiro que queria se matar se converte, e não só ele, mas toda a sua família. Entre os capítulos 19 e 20, Éfeso, centro intelectual do mundo, torna-se o palco de um poderoso avivamento. Milhares de pessoas abandonam as suas práticas de ocultismo, os livros de feitiçaria são queimados em praça pública, a economia dos vendedores de imagem à deusa Artemis começa a entrar em colapso e Paulo começa a plantar e fortalecer igrejas. É claro que, com problemas internos, com situações adversas, ele começa a formar líderes. Agora, o tom da narrativa mostra um apóstolo Paulo mais amadurecido e consistente. E assim, ele começa a levantar os líderes, ele se despede dos presbíteros de Éfeso. Muitos choram e pressentem que algo de ruim está para acontecer. Entre os capítulos 21 e 26, Paulo retorna para Jerusalém, apesar dos avisos de perigo. Lá, ele é acusado de profanar o templo. Segue-se aqui uma série de audiências em que Paulo tem que fazer suas defesas, suas autodefesas, e elas são brilhantes diante de Félix, diante de Festo e também do rei Agripa. Paulo argumenta com lógica, com emoção, com grande erudição, sempre apontando que tudo aquilo que ele estava fazendo era para Cristo. Ele, sendo um cidadão romano, ele apela a César. E agora ele vai ser enviado a César. E agora nós estamos para os capítulos 27 e 28.
tempestades, náufrago. A ilha de Malta vai ser o cenário daquilo que nós vamos tratar. A viagem até Roma é um épico martírio. O navio enfrenta ventos contrários, fome durante semanas, escuridão. Paulo confronta a tripulação e os prisioneiros. O navio é destruído e eles caem na região da ilha de Malta. Todos sobrevivem, exatamente como Paulo havia anunciado. Durante 3 meses, o apóstolo Paulo curava enfermos daquela região e testemunhava a sua fé. A ilha inteira foi impactada com o poder de Deus. Finalmente, Atos capítulo 28, a mensagem do evangelho chega ao centro do império. Paulo está em Roma, a capital do mundo antigo. Mesmo preso em regime domiciliar, recebe visitantes, ensina, evangeliza soldados, evangeliza líderes judeus e curiosos. E Paulo, além de pregar, continuava plantando igrejas à distância. Ele pregava o reino de Deus com toda a ousadia, sem impedimento algum. O livro de Atos dos Apóstolos é encerrado contemplando o poder do Espírito Santo, guiando a igreja nascente, expandindo o evangelho desde Jerusalém até os confins da terra. A narrativa de Atos nos mostra o mover de Deus através dos apóstolos, especialmente através da vida de Paulo, o apóstolo dos gentios, cuja vida é marcada por zelo, sofrimento e revelação. E, a partir de agora, nós vamos entrar em uma outra realidade da vida do apóstolo Paulo, as cartas que ele escreve para as igrejas que ele plantou.